Graças a Deus, todos nós somos gratos a Ele por tudo aquilo que acontece conosco, como nós acabamos de ouvir neste belíssimo solo, porque na realidade a nossa vida está nas mãos de Deus, o nosso viver diário, e mesmo aquilo que nós não conseguimos compreender no momento, muitas e muitas vezes, possivelmente anos depois, Deus vai nos revelar a razão de ser daquela postura dele, ou daquela resposta dele. O importante é nós confiarmos e, como foi colocado diante de nós pela Emiliana, nós confiarmos no Senhor e agradecemos a Ele aquilo que Ele tem feito por nós. Nós somos gratos a Deus por tudo, até mesmo, como diz um dos nossos hinos, pela esperança que falhou. Porque muitas vezes a esperança falha e nós não conseguimos entender, mas em algum momento no futuro nós acabamos compreendendo aquilo e de uma maneira muito especial nós acatamos em outras situações apenas no céu. Eu me recordo de um dos grandes pastores batistas lá nos Estados Unidos que perdeu a sua filha com 12 anos de idade, depois de um período de enfermidade, e de vez em quando nos seus sermões ele dizia exatamente isso: um dia eu quero fazer algumas perguntas para Deus. Hoje ele já está no céu. E eu entendo que ele não fez nenhuma pergunta, porque no momento que a gente entrar no céu, pelo menos em minha visão, todas as perguntas serão automaticamente respondidas. Naquele momento, automaticamente respondidas, eu vou entender todas as coisas, eu não vou chamar o apóstolo Paulo para me explicar mais nada. Mesmo aquilo que eu não consigo entender nas epístolas dele, que me deixam sem resposta muitas vezes, quando chegar lá, entrando lá, todo o meu conhecimento será transformado. E então, como mesmo Paulo diz, eu que hoje conheço em parte, e você também, um dia nós seremos conhecidos como somos. E nós vamos ter todas as nossas perguntas respondidas. Eu também agradeço a Deus, Emiliana, por aquilo que Deus tem feito por nós. E pelas respostas, pelas não respostas, enfim, pela maneira como Deus tem procurado conduzir a minha vida, e eu estou certo, a sua vida também. Dentro daquilo que Deus nos tem dado e com o que nos tem abençoado, temos sempre a oportunidade de falar dele. Pouco antes do solo, nós estávamos cantando com a nossa banda, a equipe de louvor, o hino Eu Sou Amigo de Deus. Quando você é amigo mesmo de alguém, você fala desse alguém. Por isso Pedro e João disse, olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Podemos ser proibidos, podemos ser coibidos, podemos ser colocados à parte, podemos ser colocados na cadeia, mas nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E quando nós temos esta amizade profunda com Deus, através do Senhor Jesus, é mais do que natural que nós falemos dele o tempo todo, e que nós proclamemos a sua palavra, que nós testemunhemos dele. Nós estamos hoje em Atos, no capítulo número 1, versículos 1 a 12, que eu desejo ler neste momento. Atos 1, 1 a 12, e uma vez que já está aparecendo na tela, eu lerei os versos ímpares, e os irmãos, por favor, leiam os versos pares, até que cheguemos ao versículo número 12. Vamos lá então. Em meu livro anterior, que é o Evangelho de Lucas, Teófilo, a pessoa a quem ele estava escrevendo, e segundo alguns, Teófilo não era apenas um nome, mas era também muita gente, porque Teós quer dizer Deus, Filós quer dizer amigo, então Teófilo, não apenas uma pessoa, mas possivelmente todos aqueles que são amigos de Deus. Então, em meu livro anterior, que é o Evangelho de Lucas, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus.
pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos se perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as estações e datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. E lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. O nosso foco, como foi de manhã, está no versículo número 8. E a palavra aqui nos diz: mas receberão poder. Isto é, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Como vimos, essa sequência que o Senhor Jesus apresenta, sequência geográfica, não quer dizer que nós vamos primeiro evangelizar Jerusalém ou São Paulo, depois a Judéia ou o estado de São Paulo, depois todo o Brasil e depois todo o mundo, porque jamais chegaremos ao final. Não há como nós trabalharmos um local de vez, saturarmos completamente, ganharmos todas as pessoas e então partirmos para um outro lugar. Eu sempre vi nesta frase do Senhor Jesus, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, não como uma sequência individual, mas sistêmica, aqui, ali e acolá. Onde quer que nós estejamos, ali nós vamos proclamar. Por isso a nossa igreja está aqui na nossa Jerusalém, mas ao mesmo tempo, como parte dos batistas do estado de São Paulo, ela participa dos esforços que são feitos em nosso estado, depois através da Junta de Missões Nacionais, aos esforços feitos no Brasil, e através da Junta de Missões Mundiais, aos esforços feitos em todo o mundo. E além disso, nós temos alguns esforços diretos, de parceria imediata, é o caso do nosso CREIA, Cruzada Evangelística de Impacto e Ação. Então temos tido CREIA aqui na nossa Jerusalém, temos tido CREIA na nossa Judéia, vamos ter CREIA na nossa Samaria de um modo geral, pensando agora em todo o Brasil, e estamos também em Ndondo, no Moçambique, já pela segunda vez, fazendo a obra do Senhor. Então, além daquilo que fazemos através da estrutura denominacional, nós também o fazemos através de parcerias diretas. Tudo isso é válido, irmãos, porque estamos tão somente cumprindo a ordem do Senhor Jesus. Nada mais do que isso. É uma ordem, ele não deu uma opção. Eu gostaria que vocês, tanto quanto possível passassem um tempo em Jerusalém, depois saíssem, se mudassem para a Judéia, Samaria, e quando puderem, peguem um avião com passaporte e vão para outras partes do mundo. Não. Ele simplesmente colocou a nossa missão de maneira muito clara. Vocês são minhas testemunhas. Testemunhas. E é interessante que uma palavra testemunha, ela vem da mesma raiz da palavra mártir. Então vocês poderão ser os meus mártires, isto é, dar a sua vida pela causa do Evangelho. E neste momento em que nós estamos cultuando ao Senhor aqui com toda a liberdade, há milhares e milhares de irmãos e irmãs no Senhor Jesus que estão sendo martirizados.
ou perseguidos de maneira muito severa, ou privados dos seus direitos mais básicos, tudo por causa da pregação do Evangelho. Tudo isso. Um dos meus professores, no passado, já há muitos anos, foi missionário num país que naquela época tinha muita restrição, absoluta restrição, a toda e qualquer proclamação do Evangelho. E depois de liberto, 5 anos após ter sido colocado na cadeia, na mesma ocasião em que os pastores e os padres daquele país foram todos colocados na cadeia, ele foi liberto e foi meu professor nesta fase pós-cadeia. Ele muitas vezes nos contava as suas experiências com os outros companheiros. Muitas vezes, no começo do dia, dizia ele, recebiam um copo com água. Olha, esta é a água para hoje, para beber, para escovar os dentes, para tomar banho. Está aqui. Um dia inteiro assim. Meses sem ver a família. Então ele disse, o que nós fazíamos é o seguinte, como na cadeia você não tem oportunidade, não tem jeito algum de ser apenas a sua denominação, não tem jeito. Ele disse, na cadeia, batista, metodista, presbiteriano, luterano, está todo mundo junto no mesmo barco, está todo mundo preso. Então o que é que nós fazíamos? Ele disse, nós fazíamos o nosso culto lá embaixo. Havia uns tubulões debaixo da terra, eles iam para lá e ali fazíamos os nossos cultos. Enquanto isso, para os guardas não nos ouvirem, os católicos usavam a picareta para fazer barulho do lado de fora. E com isso encobriam o nosso culto. Depois a gente revezava. Eles iam lá para baixo para fazer e realizar a sua missa, e nós ficávamos do lado de fora com as mesmas picaretas, quebrando pedra, só para fazer barulho. Em outras palavras, em qualquer situação, eles estavam sendo testemunhas ou mártires do Senhor Jesus. Pela graça do Senhor, até este momento, não sabemos o nosso futuro, ainda não fomos chamados para colocar a nossa vida sobre a linha, ali. Ainda não fomos. Peço a Deus que em nosso país nunca cheguemos a esse ponto. Mas se um dia chegarmos, e nós lemos Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas, vamos nos lembrar disto, vocês serão meus mártires. Porque a raiz de testemunha e mártir é a mesma raiz na língua grega. Então este é o foco. Vocês são minhas testemunhas. Hoje pela manhã, a gente procurou trabalhar a ideia da disciplina no evangelizar. Isto é, eu sou um evangelista como crente em Cristo Jesus, eu sou uma testemunha e eu vou falar do Senhor. Começando na família, como foi o caso de André e Pedro, ou com os meus amigos Filipe e Natanael. E assim o evangelho foi sendo propagado, Cristo foi sendo encontrado de maneira individual por aqueles que levavam seus parentes, seus amigos, até o Senhor Jesus. Se você tem membros da sua família que ainda não confessam Jesus como Senhor e Salvador, vamos orar e Deus lhe dê a graça de testemunhar para a sua família. Entre os seus amigos de trabalho ou colegas de escola, você ainda tem pessoas a quem você já evangelizou, mas pessoas que ainda não vieram ao conhecimento da graça. Vamos orar nesse sentido e continue insistindo como você tem feito, fazendo a sua mensagem através da sua vida, através das suas palavras, mensagens claras a essas pessoas. Nesta oportunidade, quero prosseguir um pouco mais, porque entendo, como procurei demonstrar pela manhã, que muitas vezes o que mais nos impede é a maneira como nós podemos aproximar de alguém e falar do Evangelho. Falei de um amigo meu que mandou imprimir aqueles cartões, não é? Jesus, o nosso advogado, e atrás do cartão ele colocou todas as características de Jesus como advogado. Ele sempre começa dizendo, se você está procurando um advogado, eu tenho um bom nome para indicar. Aqui está. A pessoa não está esperando aquilo, ela pega, lê, vê os versículos bíblicos, 3 ou 4, bem colocados, exatamente sobre aquilo que Jesus faz.
na condição de um advogado. É uma forma que ele encontrou de evangelizar. Eu até mencionei de manhã que, durante algum tempo, eu ficava meio frustrado com o meu testemunho, dizendo que eu era um ex-nada, porque eu nunca fui nada, isto é, eu nunca tive uma vida pregressa, pecaminosa, por assim dizer. Então eu disse, eu sou um ex-nada. Mas depois do culto, alguém veio falar comigo. Não, nunca diga isso. Não diga isso. Não. O senhor tem que dizer, pelo menos, que o senhor é um ex-cabeludo, porque eu vi um dia que o senhor teve muito cabelo. De fato, meu cabelo caía aqui na testa. Quando eu vim à Liberdade com 16, 17 anos, eu era outro. Claro que eu era outro. Hoje eu sou um ex, neste aspecto. E você também é um ex, no sentido de que nós, com uma vida pregressa de pecado ou não, todos nós fomos salvos pelo Senhor Jesus. Ainda que não tenhamos um testemunho assim, muito tocante ou completamente novo para dar, o simples fato de termos vindo aos pés da cruz faz toda a diferença. Porque ainda que a pessoa não tenha nenhuma vida pregressa de pecado, mas se não confessar Jesus, ela não vai para o céu. Isso tem que ficar muito claro para todos nós. Se queremos passar a eternidade no céu, é preciso confessarmos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador pessoal. Mas muitas vezes nos falta exatamente este início da conversa, esta maneira de ser, o que eu costumo chamar, e já mencionei aqui no passado, a primeira palavra. Como a gente fica assim, muitas vezes engasgado, sem saber por onde começar. Bem, como o Espírito Santo conhece o nosso coração e o coração da outra pessoa, é Ele quem vai nos trazer as oportunidades de uma tal maneira que com a oportunidade virá sempre aquele início de conversa, aquela primeira palavra, seja nos meus lábios ou nos seus lábios, seja nos lábios da outra pessoa, mas sempre haverá uma forma de começar uma conversa evangelística. No início do meu ministério pastoral, depois de um culto na primeira igreja batista de Copacabana, que foi o meu primeiro pastorado, alguém me disse, uma senhora quer conversar com o senhor. Ela está aí lá atrás, nos bancos. Eu fui lá, me apresentei a ela e eu disse, no que é que eu posso ajudá-la? E ela veio assim, a queima-roupa, eu quero ser salva. Você talvez pense, essa o senhor tirou de letra. Mas que dificuldade. Que dificuldade. Por uma única razão. Eu sabia o que dizer a ela. Mas naquele momento eu me dei conta de que a eternidade dela estava diante de mim. Naquele momento eu me dei conta de que uma palavra minha que não fosse vinda do Espírito Santo poderia não levá-la a conhecer Jesus. E se fosse ela, aquele momento, aquela oportunidade, a última na vida dela. Mas a palavra veio nos lábios dela. Eu quero ser salva. Há 2 ou 3 domingos, o mesmo aconteceu aqui, depois do culto. A pessoa disse, eu vim aqui para aceitar Jesus. Olha aí. Gente, não precisou nem de sermão, nem de hino, nem de apelo. Eu vim aqui para aceitar Jesus. Então Deus há de dar a você e a mim aquelas oportunidades de uma maneira tão clara que não temos como perdê-las. O nosso pastor, na igreja lá nos Estados Unidos, da Comunidade Brasil, era um evangelista por natureza. Ele, em certa ocasião, visitando aqui o nosso país, estava no ônibus e durante a noite ele ouviu alguém lá na frente do ônibus dizer, a vida é isso mesmo. Ele na hora se levantou, como a pessoa estava sozinha, não tinha ninguém sentado na poltrona ao lado, ele se sentou e disse, olha, você não me conhece, nem eu conheço você, mas eu quero que você saiba que a vida não tem de ser assim, não. A vida tem saída. E pregou Jesus ali, na madrugada, enquanto o ônibus continuava a sua jornada. Ele entendeu, o Espírito Santo está me chamando agora para aquela pessoa. Aquela pessoa precisa de Cristo, aquela pessoa já disse isso de uma outra maneira, eu tenho Jesus, eu vou levar Jesus para essa pessoa. Eu não vou convidá-la para vir à igreja domingo. Olha, domingo você vai à igreja. Eu soube, certa ocasião, de alguém, numa igreja
que eu conheço muito bem, a quem a pessoa chegou e disse: olha, eu quero conhecer Jesus. Isto foi, digamos assim, numa quinta-feira à tarde. Eu vim aqui porque eu preciso de conhecer Jesus. E a resposta me deixou completamente abismado. A pessoa, esse crente, disse: olha, isso é coisa de domingo. Não é de hoje não, hein? Volte domingo, o pastor vai pregar e você vai se converter. Meu Senhor, era para a pessoa aproveitar aquele momento e levar a pessoa a Jesus ali mesmo. E acontece que muitas vezes nós tornamos a obra da evangelização quase que um departamento, um compartimento, um ministério, que só aqueles que estão envolvidos têm essa responsabilidade. Não, ser testemunha é responsabilidade de todo crente em Jesus. E não aguardar até o próximo domingo, até o próximo culto, até o próximo sermão. Se a pessoa diz: eu quero Jesus agora, é para agora que nós vamos apresentar Jesus. Sempre assim. Sempre assim. O desafio da palavra para você é este, e para mim também. Que nós peçamos ao Espírito Santo, Ele que nos conhece, conhece a outra pessoa, que sabe aquilo de que ela precisa em termos de empatia, em termos de transmissão da palavra, que Ele nos dê essa oportunidade e coloque nos nossos lábios aquilo que deve ser dito de início, ou coloque nos lábios da pessoa para que nós entremos com a mensagem do Evangelho. Só não podemos perder oportunidades. Só não podemos perder oportunidades. Nós as temos em abundância, o tempo todo. Senhor, abre os meus olhos, meus ouvidos, para que eu veja e ouça aquilo que estás falando através de alguém que precisa de ti. E que eu seja este instrumento de salvação, instrumento de paz, instrumento de transformação. Não que eu vá transformar alguém, mas Jesus, através da minha palavra, vai transformar alguém. Este é o desafio para você e para mim. Senhor, nós queremos ser testemunhas tuas. Queremos levar a sério a obra da evangelização, porque é uma questão de obediência. Vocês serão minhas testemunhas. Nós não recebemos uma opção, não recebemos um convite, nós recebemos uma ordem de Jesus. Então, Senhor, mantém os nossos olhos sempre abertos e os nossos ouvidos sempre atentos àquilo que estás fazendo à nossa volta, para que nós apresentemos Jesus a tempo e fora de tempo. Senhor, com autoridade, com poder, porque nós só somos testemunhas eficazes e eficientes se formos cheios do Teu Espírito Santo. Quem convence é o Espírito. Quem leva à cruz é o Espírito. Quem atrai a pessoa até Jesus é o Espírito. Nós somos apenas instrumentos e não queremos ser mais do que isso, porque a glória nunca será nossa, mas sempre tua. Como João o Batista disse: importa que eu diminua, para que ele, Jesus, cresça. Abençoa-nos, pois, na nossa missão, dada pelo Teu Filho, de sermos testemunhas dele, em Jerusalém ou em São Paulo, na Judéia, no estado de São Paulo, em todo o Brasil, em Samaria, isto é, a todo e qualquer grupo, muitas vezes marginalizado pela sociedade, e até os confins da terra. Abençoa a nossa obra de evangelização. No nome de Jesus. Amém.